Vocês sabem que aqueles que assistem às minhas palestras, todas elas são recheadas de histórias. Eu aprendi de algumas tradições do passado, sobretudo índia, que não existe forma melhor de gravar um conhecimento na memória de alguém senão através de um método narrativo. A Índia sempre foi primorosa nesse aspecto das histórias. Já contei para vocês uma ocasião a respeito de um sábio chamado Vishnu Sharma. Vishnu Sharma era um grande sábio que conseguiu educar 3 jovens filhos de um rei que eram considerados rebeldes e impossíveis de serem educados. Um dia, o rei, preocupado com seus herdeiros, chama todos os sábios do reino e pedem que algum deles se habilite a educar seus filhos, que eram rebeldes a qualquer tipo de aula, a qualquer tipo de instrução. Vishnu Sharma, que era um grande sábio, diz: "Pode deixar comigo." No dia seguinte, os jovens brincavam numa árvore, subiam, desciam, e ele passou por ali como se fosse um ancião qualquer e disse: como doem as minhas costas. Eu gostaria de descansar um pouco aqui. Jovens, vocês me permitem?" Claro, por que não? E ele se senta no chão e começa a contar uma história maravilhosa. E logo que essa história vai terminando, ele diz: essa me lembra uma outra que também começou assim, mas foi assim, assim, assim. Já está muito tarde. Está na hora de eu ir embora. Não, sinto muito, mas eu já sou idoso, não posso caminhar na escuridão. E os jovens, mas como acabou, como acabou? Ele: "Bom, vocês estão interessados?" Estamos. E ele: "Bom, amanhã eu passo por aqui também. Se vocês estiverem interessados, amanhã a gente termina." E a mesma coisa, no mesmo horário, ele passa, começa uma história, emenda com a outra e para no ápice, deixa os garotos em suspenso. E assim se diz que ele fez por 1000 dias, muito parecido com a história das 1001 noites. E após o 1000º dia, os jovens estavam educados e preparados para serem legítimos príncipes, legítimos herdeiros daquele trono. Isso que é o início de um grande clássico indiano, que é o Panchatantra, os 5 livros, onde 2 chakras, Karataka e Damanaka, contam entre si histórias, é basicamente uma visão de mundo dos indianos sobre a forma como se transmitia não só o conhecimento, mas também o equilíbrio. Inclusive, na medicina indiana, que é a Ayurveda, eles também trabalham com essa ideia de contar histórias para restaurar o equilíbrio do ser humano. Então, vocês vão ver, a gente falou de uma coisa que lembra muito 1001 Noites árabe, e não é sem razão. Porque há clássicos da Índia, como, por exemplo, Katasarit Sagara, que é o Oceano dos Rios de Contos, que foram passados para o mundo árabe na forma das 1001 Noites. E muito disso passou para o Ocidente medieval na forma de fábulas e contos medievais. Todo mundo sabe, ou grande parte das pessoas já ouviram falar, que inclusive a história da vida de Buda, o Siddhartha Gautama, chegou à Idade Média, na história de Barlaão e Josafate. O chamado São Josafate nada mais era do que Siddhartha Gautama originalmente. Então, quando eu tive a ideia de reunir esses contos de todos os cantos para a gente conversar, a minha ideia foi pegar, sem um endereço muito certo, porque é difícil localizar, mas grandes clássicos, grandes histórias, talvez algumas conhecidas por vocês, mas que são pertinentes para uma boa reflexão, que servem para a gente se ver através delas. Então, eu peguei histórias que você vai encontrar na Europa medieval, às vezes vai encontrar na Índia, em certas tradições persas e árabes em geral. Mas, enfim, válidas para qualquer lugar do mundo. Uma outra história também interessante, são muitas as histórias que se referem a reis. E é bem interessante porque mostram, às vezes, historicamente, como esses personagens, dotados de todo um poder temporal, não têm a autoridade necessária, do ponto de vista espiritual e moral, para reger vários homens. Esse, no caso, era um rei de fato sábio. Ele reúne todos os homens do seu reino e diz que ele daria um grande prêmio em ouro àquele que fizesse uma pintura que mais expressasse o espírito da paz. Ele desejava ver a paz ilustrada numa imagem, que fosse inspiradora para todos os seus súditos. Logicamente, a recompensa era muito boa e o tema também era muito motivador. Um grande número de homens concorreram, fizeram um número enorme de obras. E o rei, junto com os seus ministros, vai passando, até que separa de todas aquelas apenas 2, que eram as que ele mais tinha apreciado. A primeira delas era um quadro paradisíaco, era um lago muito azul, com uma montanha coberta de neve,
Naquele lago flutuavam suavemente alguns cisnes. Era a própria imagem da paz. E ele se enamorou muito daquele quadro e disse: esse é um dos finalistas. Logo depois havia um outro quadro, onde a paisagem era totalmente diferente. Era uma cascata muito tempestuosa, onde a água pulava a grande altura. E por trás havia uma montanha que não era coberta nem de neve nem de vegetação. Era áspera, seca, e o tempo se mostrava nublado, fechado, caía alguma chuva. Mas ainda assim, num canto, sob o galho de uma árvore, havia um ninho de pássaros, onde os pássaros estavam contentes pousados, esperando que seus pais lhe trouxessem o alimento. E ele olhou e disse: esse segundo é o meu escolhido. Ele expressa melhor para mim a paz, porque a paz nunca vai acontecer neste mundo sem que haja nenhuma adversidade à nossa volta. A paz tem que ser obtida no meio de todas as adversidades. O mundo não vai parar, o mundo vai permanecer sempre tempestuoso. E esses pássaros conseguiram a paz no meio de todo o tremor das circunstâncias. Essa é a paz que eu quero ensinar aos meus súditos. E é interessante, eu acho essa história particularmente bonita, embora simples, acho muito inspiradora, porque como é comum no nosso momento histórico que as pessoas digam: bom, eu não posso ser pacífico num mundo tão agitado, ou ainda pior, eu não posso ser honesto num mundo de tanta desonestidade. Imaginem vocês, se a gente parar para refletir filosoficamente sobre isso. O mundo é dual. Se existe o macio, existirá o resistente. Se existe o quente, existirá o frio. Sempre foi e sempre será assim. Então imaginem que uma pessoa diga: eu não posso ser honesto porque ninguém é. Ele gostaria que o mundo deixasse de ser dual e virasse uma coisa só, para que ele se tornasse honesto. Ainda que Deus fizesse um favor e acabasse com a dualidade e tornasse tudo unidade, tudo honestidade, esse homem seria honesto porque o meio é. Se trocasse a polaridade e Deus tornasse tudo injusto, ele também seria. Ou seja, o mérito não é dele, é do meio. É como se fosse uma esponja sem cor, que você mergulha dentro de um balde de tinta vermelha. Quando você tira, ela é vermelha. Espreme bem, lava, mergulha num balde de tinta azul. Quando você tira, ela é azul. Ou seja, o mérito não é dela, é do balde de tinta. E o grande mérito do homem é exatamente ser o que é, independente das circunstâncias. Por isso, Platão, que é um grande filósofo do passado, do qual sempre falo para vocês, ele falava do homem de ouro. Percebam, porque o ouro é um metal interessante. Se eu tivesse na minha mão uma aliança de qualquer outro metal, a influência da pele humana é tão grande que ele já teria ficado escuro. O ouro permanece no meu dedo há décadas e permanece fiel a si mesmo, independente das circunstâncias com as quais ele está em contato. Então, quando Platão dizia: eu sonho com homens de ouro, ele sonhava com homens que fossem construídos de dentro para fora, independente das circunstâncias. Ou seja, a paz não depende de que o mundo deixe de ser dual. Enquanto houver chuva, haverá sol. Enquanto houver calor, haverá frio. A dualidade não cessará de existir. A paz consiste no homem saber colocar-se pacificamente dentro de um mundo com todas as circunstâncias que são próprias dele. Saber se sobrepor às circunstâncias e dar uma resposta humana à vida. Esse é o grande atributo da paz e é o seu grande mérito. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.